A Torá nos instrui que 10 dias depois da celebração de Yom Teruá, devemos celebrar o chamado Yom Kippur. Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é apresentado pela congregação Beit Mashiach. Nesta época, nós vamos agora falar sobre um assunto importante, que é como celebramos o Yom Kippur. A Torá nos instrui que 10 dias depois da celebração de Yom Teruá, devemos celebrar o chamado Yom Kippur, ou seja, dia da expiação. O 7º mês é a forma como está registrado na Torá, mas esse mês recebeu o nome Tishrei, por influência babilônica. Vamos ver o texto que estabelece esta celebração. Nós vamos ver Levítico, capítulo 23, versos 26 ao 32. Diz assim: Disse o Eterno a Moisés: O 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Eterno uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Eterno, o Deus de vocês. Quem não se humilhar neste dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho neste dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês morarem. É um Shabat de descanso para vocês. Vocês se humilharão. Desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão este Shabat. Alguns textos formam uma visão geral desta atividade sacerdotal, que os descendentes de Arão deveriam realizar anualmente. Vamos ver o texto de Números, capítulo 29, de versos 8 ao 11, que diz assim: Mas por holocausto em cheiro suave ao Eterno, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Eles serão sem defeito. E pela sua oferta de alimentos, de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações e do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos com as suas libações. Então, nesta passagem fica determinada, então, a data do ofício. O dia da expiação era o dia em que o sumo sacerdote separava 2 bodes. Vamos ver o texto em Levítico 16, dos versos 7 ao 10, que diz assim: Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Eterno à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sobre ele sorte dos 2 bodes, uma pelo Senhor e outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Eterno e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para ser o bode emissário apresentar-se-á vivo perante o Eterno para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. A Torá instrui os sacerdotes como devem fazer os sacrifícios.
Vamos ver o texto de Levítico 16, versos 15 ao 22. Diz assim: Depois degolará o bode da expiação que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. E o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Assim fará para a tenda da congregação, que reside com eles no meio das suas imundícias. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Eterno e fará expiação por ele. E tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre o altar com o seu dedo 7 vezes, e os purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e de todas as suas transgressões, de todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isto. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Então vemos que Yom Kippur não é o dia designado para nós buscarmos o perdão dos nossos pecados individuais que cometemos durante todo o ano. Como messiânicos, sabemos que os nossos pecados já foram justificados pelo sacrifício de Yeshua no madeiro, e não precisamos de um dia especial para isto. No período bíblico, antes do Mashiach, o sacerdote fazia a oferta de um bode pelos pecados do povo, ou seja, pelos pecados coletivos do povo, como também os confessava na cabeça do bode que seria levado para o deserto. Vemos que neste dia, a participação do povo era passiva, pois somente os sacerdotes tinham algo para realizar. O povo apenas deveria ficar contrito e humilhar-se na presença do Eterno, enquanto acompanhava todas as atividades. Lá no Salmo 51, verso 17, diz assim: Os sacrifícios que agradam ao Eterno são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Mais importante do que o jejum é a contrição. Isso deve ser muito levado em conta. Desta forma, já que não há mais como um sacerdote realizar a cerimônia no templo, não há mais templo. O que devem os messiânicos fazer, então? Nós assumiremos a função dos sacerdotes, não mais oferecendo sacrifícios, pois Yeshua já fez isso por nós, mas iremos interceder pelo povo de Israel que ainda não entendeu que Yeshua é o Messias. Devemos apresentar um povo pecador que não reconheceu ainda que a oferta do Corban perfeito, que foi Yeshua, sacrificado uma vez
pelos pecados de cada pessoa que nele confia, nós vamos cumprir então a ordenança de nos humilharmos e intercedermos para que cada judeu na face da terra tenha a oportunidade de conhecer e reconhecer Yeshua como Messias e Salvador. Os que optam por jejuar estarão mais capacitados para orar neste período. É importante que se jejue, sim, mas não é para ser perdoado. Mas o jejum, ele potencializa a nossa capacidade de orar, porque o jejum revela um desejo de mortificar a carne e demonstra o domínio próprio, que é bastante valorizado pelo Eterno. Então, não é só o fato de jejuar, mas o que se faz nesse tempo. Aproveite a oportunidade para dar uma revisada geral na sua vida e veja se, por acaso, não escapou alguma coisa. Então se acerte com o Eterno. O Yom Kippur é um dia inteiro dedicado à reflexão sobre o pecado na vida da nação de Israel e também na nossa própria vida. Os rabinos, eles interpretaram a palavra usada na Torá, que é traduzida como afligir, eles entenderam que estão tendo o sentido de jejuar. A palavra não é especificamente jejuar, mas eles entenderam que afligir-se é jejuar. Daí então a grande importância que é dada ao jejum nesta celebração pela comunidade judaica. Como na cultura judaica o dia começa após o pôr do sol, tradicionalmente se inicia um jejum nesse momento, quando começa então o dia do Yom Kippur. Realiza-se sempre um serviço especial no início, que começa no Erev Yom Kippur, que é na noite anterior. Pois esse serviço, depois dele, a pessoa retorna para casa para voltar pela manhã ainda em jejum. Pela manhã, normalmente realiza-se mais um serviço na sinagoga que se encerra lá para o meio-dia. Um parênteses agora. Durante o serviço da manhã, a comunidade judaica tradicional faz uma oração chamada Kol Nidrei. Kol Nidrei é uma cantata especial de oração, perguntando a Deus por algum voto que tenha sido tomado inapropriadamente. As origens das petições datam da época da Inquisição, quando muitos judeus foram forçosamente convertidos ao cristianismo da época, mas eles ainda queriam manter suas conexões com o seu povo. A ideia é que com o serviço do Kol Nidrei, que significa todos os votos de conversão seriam anulados. Mas hoje em dia ainda continua e vale para tudo. Os messiânicos não devem ter parte com isto, por quê? Porque sabemos que qualquer ato errado da nossa parte será resolvido pelo sacrifício de Yeshua, e não com uma cerimônia que é totalmente desprovida de respaldo na Torá. Retorna-se então depois a congregação no final da tarde para o serviço de Neilá, que é o encerramento do dia onde será feito o toque do shofar. Lembremos que não há nas escrituras, né, nada que nos leve a dizer, que alguém possa entender, que justifique essa frase que muita gente usa, entregar o jejum. Pois jejum não é um sacrifício para se ofertar, mas é somente uma demonstração de domínio próprio, de domínio da carne, fortalecendo o espírito. Durante os 3 serviços, da noite, da manhã e da tarde, além dos pontos tradicionais que realizamos, daremos ênfase na
intercessão pela salvação das ovelhas perdidas da casa de Israel. Pois não há nada mais importante neste dia do que exaltarmos o propósito do Eterno para com a salvação individual de cada judeu. Yom Kippur não é exatamente uma festa, mas é um dia solene de muita responsabilidade. É quando lembramos de forma mais evidente o quanto as ovelhas perdidas da casa de Israel são do interesse do Eterno nosso Deus. Mas, ao mesmo tempo, não é um dia de tristeza, pois devemos ter a convicção de que a nossa intercessão não será em vão, pois o Ruach irá agir na vida de muitos judeus pelo mundo, levando a salvação aos corações de muitas pessoas que ainda estão sem paz e sem alegria de conhecer o Mashiach, nosso Salvador. Quando termina o dia, ao pôr do sol, encerramos a celebração com um longo toque do shofar. Nesta ocasião, o shofar assume o ponto alto do dia. Quanto mais nos lembramos do chamado de Yeshua para sermos suas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Para o encerramento do dia, deve-se preparar uma refeição leve para que cada um que jejuou por 24 horas recupere as suas forças. Recomenda-se que as pessoas que tenham a saúde debilitada consultem o seu médico para avaliar se poderá jejuar por 24 horas. O jejum deve ser total, abstendo-se de alimentos e água. Mas se alguém não puder ficar todo o dia, faça o quanto suportar. Ou mesmo quem não puder fazê-lo, participe da mesma forma do propósito desse dia, em atitude de contrição, e interceda como um sacerdote pelo povo hebreu. Tenha empatia pelo sofrimento daqueles que, mesmo tendo uma religião que reverencia a Torá, não encontraram nela a transformação das suas vidas. Um verdadeiro messiânico irá valorizar muito a celebração deste dia, pois estaremos, sem dúvida, cumprindo o propósito que o Eterno tem quando inspirou o ressurgimento do que chamamos hoje de movimento judaico-messiânico no século passado. Propósito esse que é a salvação daqueles que o Shaliach é apóstolo, Shaul, se referiu em Romanos 10, com importantes comentários também no capítulo 9, cada um deve ler. Ao concluir o Yom Kippur, devemos manter em mente que a nossa intercessão não se restringe apenas a uma celebração por ano, mas que todos os dias devemos continuar a lembrar que, diariamente, estão morrendo judeus em todo o mundo que ainda não ouviram que Yeshua é de fato o Messias de Israel. Ao encerrar o período de Yom Kippur, os judeus tradicionais expressam o desejo de que os seus nomes estejam inscritos no livro da vida. Infelizmente para eles, somente o fato de terem jejuado e cumprido esse dia não vai garantir em nada que estejam relacionados como justificados diante do Eterno. É fundamental que todos saibam que o nosso nome só será registrado no livro se formos justificados pelo sangue de Yeshua e permanecermos fiéis até o fim. Então, os milhões de judeus que jejuaram, mas não têm Yeshua em sua vida, apenas cumpriram uma tradição e não ganharam nada com isto.
mas um messiânico que orou fervorosamente para que esses judeus sejam salvos, fez algo de grande valor. Participemos do propósito do nosso Criador para que logo se complete o número dos salvos e então ouviremos o soar do último chofar. Como está escrito na primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 15, o verso 52, que diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som do último chofar, pois o chofar soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Tenha isso sempre em mente. Abra o seu coração. Entenda a importância desta celebração e faça aquilo que o Eterno colocar no seu coração. Que o Eterno abençoe a todos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.